Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Mais uma escola bíblica dominical aqui online. Espero que você esteja aí desfrutando junto com a sua família, né? Desse tempo aqui que dá para juntar todo mundo aí em volta do computador, do celular, da televisão, se consegue projetar aí, para que a gente mantenha esse hábito, né, de juntos, né, aos domingos, buscar ao Senhor na sua palavra e tenha certeza. A palavra é viva para falar ao coração dos teus filhos, não importa a idade deles, então fica esse encorajamento aí. Então vamos ter um momento de oração antes de começar esse tempo de reflexão aqui. Oremos. Bondoso Deus, mais uma vez nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua fidelidade e obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva. Nos ensine e nos instrua a cada dia a perseverar na busca por Ti, pelo entendimento bíblico, para colocarmos em prática essa palavra maravilhosa, que o Senhor nos encontre fiéis ao Senhor. Tem misericórdia de nós, derrame da Tua sabedoria sobre as nossas vidas. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, é que nós oramos agradecidos. Amém. Amém, meus irmãos? Então, nós temos um período rápido aqui de uma aula de escola bíblica dominical voltado às práticas devocionais. Nós podemos já refletir a respeito da confiança no Senhor, sobre a oração e hoje um pouquinho em torno da questão da prática da leitura da Bíblia. Então as práticas devocionais, de uma maneira geral, elas nos levam obrigatoriamente para junto das águas, E aí o resto é consequência natural dessa proximidade, de intimidade com o nosso Deus. Então, acompanhe aqui a leitura de alguns versículos. No Salmo 1, nos versos 2 e 3, nós lemos: Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Característica de um homem que teme ao Senhor, que leva em conta os seus mandamentos, a sua palavra. Lá em Jeremias 17, versos 7 e 8, está escrito: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Então, a prática devocional nos conduz a junto das águas, e a dar o fruto no tempo certo, a não temer, a não andar ansioso, a encontrar deleite e prazer no Senhor, nos mandamentos do nosso Deus. Então, hoje, nós vamos olhar para essa questão da prática da leitura da Bíblia, Como fazer isso de uma maneira eficaz. Então, hoje eu estou até aqui com o meu chimarrão. De vez em quando vocês vão me ver tomando um chimarrãozinho aqui. Muito seco, irmãos? Então molhar o bico aí. Mas, certo. Abra sua Bíblia ali em Mateus, capítulo 12. Vamos ler Mateus, capítulo 12, a partir do verso 3. Do 3 até o 7. Diz assim: Mas Jesus lhes disse, ele está falando com os fariseus aqui, não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes eram lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo,
Aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. Até aqui a palavra de Deus. Não lestes? O Senhor Jesus está perguntando aqui. Não lestes? Mas se soubesses o que significa, né? Jesus ele sugere aqui nesse texto que os escribas e os fariseus, eles não haviam lido porque não haviam compreendido. Vocês não compreenderam, portanto não leram. Era como se fossem analfabetos funcionais aqui, digamos assim. O seu melhor alimento é a própria palavra de Deus. Os sermões e os livros, eles têm o seu valor, mas você descobrirá que ler pessoalmente a palavra de Deus, ler a própria palavra mais do que notas sobre ela, é o método mais seguro para você crescer na graça. Então a questão base desta lição, é compreender o que você está lendo. Você compreende o que você lê? O que você lê nas Escrituras? Então, boa parte daquilo que parece ser leitura bíblica não é leitura bíblica de modo algum. Os versículos eles passam pelos olhos e as frases aí deslizam pela mente, mas não há uma leitura genuína. Compreender o significado é a essência da leitura verdadeira. A não ser que compreendemos aquilo que lemos, não temos lido. Basicamente é isso. Então fica ausente aí o âmago da leitura, o centro, o cerne da leitura. Então é comum nós criticarmos aí os católicos romanos por conservarem o latim nos seus cultos diários ali, mas se a congregação não ouve com entendimento, então não faz diferença se é latim ou qualquer outro idioma. Se você está lendo em português mesmo, mas não está compreendendo nada, a tua mente está dispersa, inclusive, você não está lendo. Então, você nunca obterá consolo para a alma através daquilo que não entende. E nem achará orientação para a sua vida naquilo que você não compreende. Então, nenhuma lição prática para o seu caráter pode vir daquilo que não é entendido por você. Então, primeiro precisamos entender as implicações, entender como aplicar esta palavra em nós, o que de fato o texto bíblico está falando, Então, esse é o nosso desafio. Então, certifique-se de que você tem lido a Bíblia verdadeiramente. E esse é o nosso desafio aqui de reflexão nesta manhã. Então, primeiro, precisamos ter mentes preparadas. Ore, para que o Senhor abra os seus olhos espirituais, antes de você ousar aí olhar para a luz eterna das Escrituras. É importante a gente iniciar nosso momento devocional, antes de lermos a palavra, orando, clamando a Deus para que Ele nos abra o entendimento. É somente Ele, que é o Espírito Santo do Senhor, que nos dá entendimento, que nos capacita a compreender, a enxergar as Escrituras com os olhos espirituais. Então procure com muita sinceridade a orientação do Espírito Santo, porque se a própria alma da leitura é o entendimento daquilo que lemos, logicamente nós devemos invocar o Espírito Santo em oração, pedindo que ele desvende os mistérios secretos aí da palavra inspirada. E o que está escrito, o Senhor escreveu para que nós entendêssemos. Então ele revelou para que de fato a gente compreenda. É claro que é uma caminhada longa, É uma caminhada longa até a gente adquirir uma compreensão macro das Escrituras, inclusive, De ver aí todo o plano redentivo, de todo o plano do Senhor no todo das Escrituras. Isso leva tempo. Nós temos que ter paciência, mas perseverança nesta busca até o último dia da nossa vida. Então é importante que essa prática da leitura bíblica ela esteja amparada
pela capacitação do Espírito Santo, se de fato queremos entender este texto, e eu estou aqui afirmando que a leitura verdadeira ela se dá quando entendida, certo? Aí lá no Salmo 119, verso 18, nós lemos: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Essa deve ser a nossa oração diária, clamando para que o Senhor desvende os nossos olhos, para que a gente contemple as maravilhas da sua lei, da sua palavra como um todo. Certo? A meditação na palavra, a meditação e o esforço mental aí cuidadoso, eles servem como exercício e fortalecimento da nossa alma. E aí que passa a ficar então em condições de receber verdades ainda mais sublimes. Então é um crescimento mesmo. É quase como quando nos convertemos, é quase como se voltássemos ao primário aí, e aí precisamos aprender, né, o alfabeto e ir crescendo no conhecimento, no entendimento, certo? Então uma leitura diligente da palavra de Deus gera vida espiritual. Né? Gera vida espiritual e não pode ser negligenciado por nós. Né? Mas, infelizmente, com as desculpas que damos com relação à nossa agenda, à correria, nós negligenciamos a leitura da palavra. Esse momento aí de isolamento que a maioria está passando mais tempo em casa, sem ter que enfrentar o trânsito, né? Ainda que trabalhando em casa, mas você não está mais enfrentando o trânsito, né? O que você tem feito com esse tempo que sobra? Será que você tem ainda continuado na inércia, paralisado com relação à leitura bíblica? Então isso pode constatar aí que o seu coração dá desculpas com relação à falta de tempo, mas na verdade nós precisamos nos arrepender pela nossa falta de amor por essa palavra que nós declaramos e cremos que é a palavra do nosso Deus. Então que esse passo de arrependimento possa ocorrer nas nossas vidas para a gente ser mais diligente na nossa busca, né? Perseverarmos e sermos organizados com um plano de ação para a nossa leitura bíblica, para a nossa busca pelo Senhor. Então você perceberá, né, melhor aquilo que o Senhor tem feito em seu favor. Você ficará sabendo que está redimido, que foi adotado, que é salvo, que é santificado, à medida em que você vai estudando a palavra do Senhor. Estas verdades, né, que precisam ser apropriadas por você, passando por sua mente, passando pelo seu entendimento, né? Então, metade dos erros do mundo inteiro eles surgem porque as pessoas não leem as suas Bíblias. Metade aí das suas lutas, das suas inquietações, é fruto da falta de disciplina, da falta de amor por essa palavra que é viva. Então, o teu relacionamento com essa palavra não pode ser só aos domingos e depois você não está nem aí para ela, não medita, não investe tempo aí com a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é a fonte da nossa vida. Basicamente, simplesmente tudo isso. Né? Então, há alguns versículos aí, em João 6. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Filipenses 2,16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Tiago 1,18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. A palavra de Deus é a fonte da nossa vida. E ela também é alimento para a nossa alma. Mateus 4,4, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jó 23,12, do mandamento de seus lábios nunca me apartei, escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Salmo 119, 103, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca.
Jeremias 15,16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. As comparações, né, as relações aqui que os autores bíblicos revelam sobre a palavra de Deus nos mostram a postura que nós temos que ter com essa palavra, a suficiência das Escrituras, né, para o gozo, para a alegria plena para o nosso coração. Então já sabemos que ouvir a voz de Deus ela é essencial e que Deus fala conosco principalmente pela Bíblia. Então durante quanto tempo e em que profundidade então nós devemos ter contato com a Bíblia? Então apenas a leitura esporádica ela não nos trará os benefícios desejados. Nós devemos estudá-la com método, né, e diligência. Então gastando aí um tempo adequado aí para nós mergulharmos em seus mistérios mais profundos aí. Então veja o que Deus nos diz acerca desse estudo diligente, né, da sua palavra. Deuteronômio 17:19. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida. João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Atos 17:11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Em Romanos 15:4, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Todos esses versículos que eu li até aqui, eles já nos servem de base e já nos provam a importância, a relevância desta palavra e de um estudo, né, que implica numa prática diária, né, da gente ir ali renovando a nossa mente por este entendimento. E o único jeito disso ocorrer é por meio de uma leitura operante, né, de uma leitura em que você busca entender aquele texto. Mas como que faz isso? Como que você não cai no erro, né, de uma interpretação errada mesmo, né, sobre a palavra do Senhor? Há certas interpretações alegóricas, né, da palavra que elas são tão ridículas que a grande maioria das pessoas consegue discernir aí a falta de coerência. No entanto, ainda persiste um problema bastante importante. Como entender alguns textos bíblicos de difícil interpretação? Como resolver o dilema ali diante de um texto? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Imagine que você aí escreveu uma carta a um amigo íntimo seu, né? E a caminho do seu destino, o serviço postal ele perdeu a sua mensagem. E aí ela permaneceu perdida, essa carta aí que você escreveu. Sei que quase ninguém escreve carta hoje, mas imagine, né? Então essa correspondência para o seu amigo íntimo, imagine que ela ficou perdida durante os 2000 anos seguintes. Né? Então, em meio a guerras nucleares, a outras transições históricas, muita coisa acontece aí. E um dia essa carta ela é descoberta e recuperada. E aí 3 poetas da sociedade contemporânea aí, eles traduzem a sua carta separadamente. Mas por infelicidade eles chegam a 3 significados diferentes. Né? Então, o que significa para mim, né, diz o primeiro, é isso aqui. Aí o segundo, não, eu discordo. O que significa para mim é tal coisa. Né? Aí o terceiro, vocês dois estão errados. A minha interpretação é que é a correta. Então, em primeiro lugar aqui,
os poetas, né, esses poetas aqui no nosso exemplo, eles deveriam buscar algumas fontes históricas de como era a vida há 2000 anos atrás. Aí com essas informações, eles deveriam tentar descobrir o que você realmente quis dizer ao seu amigo. Porque você, como o autor da carta, teve uma intenção, certo? Teve uma intenção, você tinha um objetivo específico com as suas sentenças, né? Então alguns vão ser de fácil entendimento, expressos na própria carta, outros vai ser fruto da sua visão cultural daquele momento, né? Então, com a Bíblia, não é muito diferente dentro desse exemplo, né? Na verdade, o processo acaba sendo quase que o mesmo. E se chama, um processo que se chama hermenêutica. Ou seja, é a ciência que estabelece alguns princípios para a interpretação do texto. Né? Uma interpretação correta de um texto. Qualquer texto. Né? Então, já que a Bíblia ela é uma coleção de livros muito antigas, né, muito antigos, é extremamente importante, então, que nós estejamos prestando muita atenção à forma como nós a interpretamos hoje, né, para a nossa vida, porque a nossa vida espiritual ela depende disso. Né? Então, a hermenêutica, né, que é essa ciência aí que estabelece os princípios para a interpretação. Você ouvir falar em hermenêutica, você deve pensar nisso, nessa ideia, como eu interpreto, como eu faço uma interpretação correta de um determinado texto. Né? Então ela é necessária, por quê? Primeiro porque a linguagem humana ela tem as suas limitações. E aí você vai pensar na variedade de línguas que existem, né? Isso já fica muito claro. Por exemplo, no inglês, nós sabemos, não existe uma palavra para saudade. Sabia disso? Eles, para descrever o que nós descrevemos com uma única palavra, eu estou com saudade dos meus irmãos em Cristo. Então, no inglês, ele não vai ter uma palavra específica para descrever saudade como nós temos. Né? Então, por aí a gente já vai vendo a complexidade, né, da linguagem humana. Segundo, os termos e expressões, eles variam de sentido segundo a época e o lugar. Então a linguagem depende do tempo e também do espaço. Por exemplo, há um tempo, há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, vamos chutar mais para mais longe, a ideia de ficar, né, ela simplesmente significava permanecer, né? Então o fulano ficou com a fulana na sala de estar. Né? O primeiro pensamento de 100 anos atrás, talvez as pessoas iam pensar, não, o fulano está naquela sala, né? Esperando, ficou ali, os dois permaneceram naquele mesmo lugar. Com o passar dos anos, este ficar, ele tomou uma outra conotação. Né? Então, e nós sabemos, isso não é bíblico, né? O exemplo não está certificando nada. Nós sabemos que isso não é um caminho para os filhos de Deus, né? O Senhor requer de nós compromisso e tudo mais. Mas essa não é a questão. A questão é que hoje você falar fulano ficou com a fulana na sala de estar também tem uma outra conotação. Então nós sabemos que expressões e termos eles mudam, né? Podem mudar, podem ter outros significados de acordo com a época e o lugar em que está ocorrendo ali. Então a linguagem ela depende do tempo e depende do espaço. Então para eu interpretar esta frase, eu teria que levar em consideração o que significa esse ficou aqui. É um ficar de permanecer ou ele está sendo usado como uma expressão de uma atitude pecaminosa de determinada pessoa. Né? Então, ok. Então a hermenêutica ela é necessária por essas questões e ela também é necessária porque existem 3 tipos de leitores. Aí você precisa pensar no leitor. Né? Então, é alguém, o primeiro, né, aquém da letra, né, eles não chegam a perceber nem mesmo aquilo que se acha na letra do texto. Então são pessoas que não tiveram muito estudo, né, mas que nem por isso deixam também de ter a sabedoria que vem do Senhor. Né? São homens e mulheres
tementes ao Senhor, salvos em Cristo Jesus. É importante a gente frisar isso, mas é um tipo de leitor ali, tem a Bíblia, né? É muito bonito às vezes você ver o exemplo de pessoas que aprenderam a ler com as Escrituras. Não sei se você conhece alguém aí, se você conhece, coloca aí nos comentários, né? Alguém que aprendeu a ler usando a Bíblia. Um leitor literalistas, né, se prendem ao texto de maneira errada. Tomam tudo ali ao pé da letra, sem considerar as figuras de linguagem, por exemplo, né? Que é um recurso muito utilizado pelo ser humano, né, de forma geral, e consequentemente nas escrituras, porque ela foi escrita por homens devidamente inseridos no seu contexto cultural, no seu contexto específico, diante daqueles dilemas ali. Claro que sabemos, no caso da Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, portanto a palavra de Deus, a verdade de Deus, né? Então a sua palavra ela é inspirada, é importante, né? E não os autores, né, inspirados, porque se fossem os autores, tudo que eles escrevessem, sei lá, escrevesse uma receita de pão lá, já tinha ficado. Mas este texto bíblico que foi escrito por aqueles homens foi inspirado por Deus, né? Certo? E há um terceiro tipo de leitor aqui, além da letra, né? Vão além da letra do texto, de um modo tendencioso, fazendo o texto dizer aquilo que já preconceberam em sua mente. E aqui é o mais difícil para cada um de nós, na verdade. Nós, às vezes, por termos sido ensinados de determinada forma, então a gente já vai para o texto com os nossos pressupostos, com a nossa visão de mundo, e acaba, então, desfigurando o texto, e a gente tem que tomar cuidado, então, com estas questões. Então, o alvo da boa interpretação é simples: chegar ao sentido claro do texto. É isso. Esse é o nosso alvo. Quando nós vamos ler a Bíblia, nós queremos chegar a isso, né? A uma boa interpretação. Né? E aí, ou seja, a boa interpretação é o sentido claro desse texto. E para isso nós precisamos falar em exegese. As palavrinhas difíceis, né? Então a exegese ela é o estudo cuidadoso e sistemático da Escritura para descobrir o significado original do que foi pretendido. Então a exegese ela é basicamente uma tarefa histórica, vamos dizer assim, né? Ela é a tentativa de escutar a palavra conforme os destinatários originais devem tê-la ouvido e descobrir qual que era a intenção original das palavras da Bíblia. Então, o texto original e ou diversas versões aí em português. Então nós devemos também prestar atenção, né, nessas questões. O texto original, olhar para as diversas versões em português e prestar bastante atenção na análise gramatical das palavras, nas expressões, nos verbos da língua portuguesa mesmo, né? Então lembre-se aqui, né, sempre de que o nosso idioma ele é bastante rico e nós precisamos dominar cada aspecto aí da sua gramática, estabelecer uma aplicação contemporânea para as suas necessidades. Certo? Então aqui nós estamos vendo alguns princípios dessa questão da exegese, né? De coisas que nós devemos considerar, certo? Então, texto original, o que nos facilita muito a nossa vida, olhar diversas versões da Bíblia em português, que às vezes usam uma palavra diferente, mas que contribui para o nosso entendimento, né? E a simples análise, não tão simples talvez, né? Mas a simples observação do texto, conforme nós já vamos ver daqui a pouco, né? Uma análise gramatical do texto ali. E aí tem algo fundamental também aqui importante nesse caminho, que é a regra do contexto, né? Então, contexto significa literalmente tecer, fazer uma tela. É o que vem junto do texto, antes ou depois daquele texto que você está lendo, aquela porção do texto ali, você precisa considerar. Então, o contexto, ele nos dá a forma ou o modo de o autor conseguir o seu objetivo.
O que deve nos orientar, né, é a unidade do assunto e não a divisão em capítulos e versículos. Às vezes as nossas Bíblias elas foram divididas, né, capítulos e versículos, mas muito tempo depois. Né? Então acabam por, às vezes, fazer umas divisões que não estão no lugar certo e nos fazem deixar uma mensagem, vamos dizer assim, dividida no momento errado. Né? Então talvez uma dica é você... claro que ajuda muito, mas você às vezes desprezar essas divisões e fazer uma leitura corrida levando em conta os contextos, o que veio antes, apesar da divisão que você encontra aí na sua Bíblia dos temas específicos, pode ajudar a ter uma visão diferente de algumas passagens, inclusive do que você tem lido. Então o que deve nos orientar é a unidade do assunto e não a divisão em capítulos e versículos. Né? Nós não podemos nos deixar orientar pelas divisões em capítulos e versículos, porque elas não fazem parte do texto sagrado original. Elas foram feitas, então, posteriormente aí, e muitas vezes, como eu falei, elas são arbitrárias. E aí eu anotei aqui, né, que essa divisão em capítulos, ela foi feita no século XVIII. Então, por Stefan Langram, não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Então, a divisão em versículos, ela já foi feita no século XVI por Robert Stephan. Então o texto fora do contexto, uma frase conhecida aí, vira pretexto. Texto fora de contexto vira pretexto. O melhor intérprete da Bíblia, então, é a própria Bíblia. E aí um outro caminho que pode nos ajudar, então, nesse processo de exegese, né? Além de considerarmos o texto no original, avaliarmos as várias versões em português, levar em conta a análise gramatical, né? Tanto no texto original, mas também no texto em português já cresce muito, já nos dá um bom entendimento, se você tiver aí com uma boa Bíblia. Né? Considerar essa questão do contexto, e aí eu mencionei aqui essa ideia do contexto imediato, né? da porção que você está lendo, que texto que vem antes, que versículos que vem depois, que capítulo que vem antes, né? Então nós quando vamos ler uma determinada passagem, nós precisamos fazer esse movimento. Onde ela está inserida? Novo Testamento ou Antigo Testamento? Ah, certo. Então, que texto, que parágrafo que vem antes? Que parágrafo que vem depois? Como que ele contribui para o entendimento dessa porção que eu estou lendo aqui? Que capítulo que vem antes? Que capítulo que vem depois? Que capítulos que vem antes? E aí... o livro todo, né? E onde ele está no Novo Testamento. E como que ele interage com o restante das Escrituras. E aí sim, a gente consegue dar passos mais firmes na interpretação de um determinado texto. Você nunca pode pegar um versículo específico e querer, daquele único versículo, fazer uma doutrina. Né? Só com base naquele único versículo ali. É um caminho mais arriscado. É importante a gente olhar para o todo das Escrituras, sabendo que ela nunca se contradiz, sabendo que ela mesma explica ela mesma. Né? Então, quando você lê um texto mas que texto estranho, ele está afirmando uma coisa que eu acho que não é bíblica. Né? Então você tem que levar em conta essa questão dos contextos, porque nós partimos de um pressuposto. A Bíblia é inerrante, né? Ela não contém erros, ela é digna da nossa total confiança. Né? Então, se eu estou tendo uma interpretação que eu estou suspeitando que ela está meio estranha, não é porque a Bíblia está errada, é porque eu preciso fazer uma boa leitura, uma boa interpretação. Eu tenho que correr atrás de outros versículos, ver o que a palavra de Deus fala em outras porções. Um outro caminho aqui, então, o comentário bíblico. Né? Ele ajuda sobre origens e informações acerca do contexto histórico, né? Para a gente observar como que aquele povo vivia naquela época. Né? Respostas àquelas perguntas numerosas acerca do conteúdo do livro, o que aquele livro está tratando, aquela carta está tratando, e discussões completas acerca de textos difíceis, quanto às possibilidades dos seus significados, com argumentos de apoio. É claro que esse é um recurso que deve estar por último na nossa lista aí,
para a gente fazer um estudo diligente. Mas nós não podemos desprezar tudo, a maneira como Deus tem usado homens e mulheres também ao longo da história, na questão de escrevendo tantos comentários, né, explicando o texto bíblico. É importante a gente ter contato, ainda que a gente até nem concorde com aquela questão ali, é importante ter contato, saber, né, às vezes ser exposto a discussões que de outra forma talvez a gente não seria exposto, e isso com o tempo vai nos trazendo também um certo amadurecimento, certo crescimento, né? Então é importante, pode ajudar muito um comentário bíblico fiel, né? Mas aí que entra essa coisa mais subjetiva, né? Então é claro, talvez você concorde com um determinado posicionamento e não concorde com outro de algum autor, né? Mas, enfim, estudo, né, irmãos? Estudar aí. Está interagindo com as escrituras. Certo? Então, eu quero apresentar aqui algumas maneiras práticas de você estar aí se deliciando com a palavra de Deus, no que diz respeito a uma leitura bíblica eficaz, que busca entender o texto, né? E o primeiro, então, é um estudo bíblico indutivo, né? Um estudo bíblico analítico. Ele baseia-se em algumas atividades práticas. Quais são elas? É o famoso OIA. OIA. E aqui tem um C a mais aqui, né? É o famoso OIA. Observação, interpretação e aplicação. Então, e aí tem a correlação aqui que é colocada, né? Então, é importante. Vai estudar a Bíblia, então, a Bíblia, uma forma de lembrar, né? OIA. OIA. Você precisa observar, interpretar e aplicar. E aí fazer a correlação. Certo? Então, o primeiro aqui, a observação. A observação é o passo básico, né? É você ler com atenção o texto, né? E aí você vai ver o quanto vai mudar a sua leitura bíblica se você colocar em prática apenas esse primeiro item aqui, a observação. Ela nos leva a descobrir o que o texto realmente diz acerca dos fatos, dos personagens, da importância de certos acontecimentos e de declarações. E como fazer isso, então? Como fazer? Você que está anotando aí, pode anotar mesmo, né? Então, como fazer? Olhar atentamente. Então, eu preciso perceber a forma literária do texto. Se é uma epístola, é uma carta, né? É uma carta doutrinária, é uma narrativa histórica, é uma narrativa fictícia, como por exemplo as parábolas, é uma poesia. Tudo isso é uma profecia, né? Tudo isso está contido nas Escrituras, em seus 66 livros. Então eu tenho que levar em consideração a forma literária do texto. Você não lê um texto jornalístico, uma matéria no jornal, da mesma maneira que você lê uma poesia. Porque é diferente a maneira como você encara aquele texto. O mesmo ocorre com as Escrituras. Nós temos que levar em conta a forma literária do texto. Certo? Olhar atentamente implica também em você observar, olhar atentamente, né, a estrutura em que se desenvolve o texto. Organizar aí um pequeno resumo dos desdobramentos da ação, se for um texto narrativo, ou dos argumentos, se for um texto doutrinário. Então, pega um papel aí, escreve. Vou dar um exemplo aqui para vocês do que às vezes eu costumo... na verdade, quase sempre eu costumo fazer com relação ao estudo da palavra. Por exemplo, aqui está um esboço, um princípio de esboço, não sei se daria para ver, se dá para ver com certa clareza, de uma das pregações da segunda carta de João, que nós andamos pelas cartas de João. Então aqui nós temos um esboço, onde eu estou observando quais são as palavras que se repetem, quais são os verbos, o que vem antes e o que vem depois. Então, quando eu estou falando aqui para você organizar
um pequeno resumo do que está acontecendo, né? Dos argumentos e das ênfases que estão sendo dadas àquele texto, é literalmente você pegar um pedaço de papel aí e escrever o texto bíblico e ir observando ali, né? Talvez você possa marcar a sua Bíblia também, não tem problema, irmãos. Vocês marcarem o texto, a Bíblia ali, fazerem as considerações, né? O Senhor se importa com que você entenda esses textos. E vire um detetive ali, né? Um garimpeiro do que Deus tem na sua palavra ali. Então, ok. Você precisa olhar atentamente o que eu já mencionei, né? O contexto imediato, que é que parágrafo que vem antes, que parágrafo que vem depois, que capítulo que vem depois, que capítulo que vem antes, e por aí vai. E o contexto geral do texto. E aí leva em conta o contexto cultural, o contexto histórico, quem está escrevendo, para quem está escrevendo, sobre que circunstâncias ele está escrevendo. Por exemplo, você saber que Paulo está escrevendo Filipenses enquanto ele está preso, traz muito significado para tudo que você vai ler, sobretudo porque a ênfase dessa carta é a alegria, é uma exortação para se alegrar. Aí você saber que o apóstolo está escrevendo sobre isso, preso, já muda muito a maneira como você vai encarar o texto e as coisas em que ele está dizendo ali, e sobre o que é o real significado sobre a alegria, por exemplo. Ou não muda? Muda, com certeza. Aí depois, então, nesse olhar atento, você observar ali, né, os verbos utilizados no texto. A conjugação, né? Tá no presente, tá no passado, tá no futuro. Qual que é a voz, o modo, né? E por aí vai. Eu sei, irmãos, que cada um de nós tem aí as suas limitações. Mas de que forma alguma dessas aqui, aquelas que você vai se apegar, aos poucos você vai crescendo, né? Mas o que precisa ficar muito claro aqui, tente não fazer uma leitura apressada desse texto. Tente verificar, fazer perguntas ao texto, e aqui é o nosso segundo ponto dentro dessa observação, né? Porque talvez você não tenha todo o entendimento sobre a gramática e todas estas coisas, mas ainda assim você pode fazer uma leitura mais profunda, talvez, do que você tenha feito, né? E aí este observar, este olhar atento inclui você fazer perguntas ao texto. Então, quem? Né? Quais são as pessoas que estão envolvidas neste texto? Sejam elas reais ou fictícias, né? No caso das parábolas ali. Quem são os personagens? Né? Quem que está presente aqui? Às vezes pode ser um personagem, como poderia dizer, abstrato, né? Tá falando sobre o amor. Ok, o personagem aqui nesse caso é o amor. Então, certo? O que ele está falando a respeito disso? Enfim, né? Então, quem são as pessoas envolvidas nesse texto? Aí, talvez para crescer um pouco mais, dentro de um exercício que até passei aí, uma das perguntas que eu passei para vocês tentarem discutir no grupo pequeno, né? Mas ainda que não tenha discutido no grupo pequeno, vocês podem pensar sozinhos, qual a cosmovisão desses personagens, qual a maneira deles verem o mundo com base no texto que está escrito ali, né? Não pode ser inventado, né? Ou nos contextos históricos, culturais, a gente consegue ter uma percepção sobre a maneira como aquele povo vê o mundo, né? Lembram lá de Atos, o tumulto em Éfeso, que nós vimos aí, né? Então, ok. Então, o que é a segunda pergunta? Qual a ação que desenvolve, né, que está se desenvolvendo aí no texto? Então, se for um texto doutrinário, qual que é o assunto principal? Quais são os assuntos secundários? É importante, né, a gente pensar. Ação está relacionada aos verbos. Perceba os verbos, né? É um verbo imperativo, que portanto tem uma ordem por trás, né? Esteja atento a esses detalhes. Onde? O lugar em que se desenvolve a ação. Quando? Em que período que está se desenvolvendo essa ação aqui? E por quê? Quais os motivos e desdobramentos de determinada ação, né? No caso aí de textos doutrinários, né? Por que o autor
utiliza-se de determinado argumento em seu texto. E como, né, o modo como se desenvolve a ação, ou como o autor desenvolve o conteúdo doutrinário, como que ele organiza o pensamento dele, né, como que ele vai organizando ali a sua lógica, né? Perceber, no fim das contas, o começo, o meio e o fim da argumentação do autor naquela carta, né? Então, estas perguntas ao texto, elas vão já facilitar, elas vão trazer muita riqueza para o seu momento devocional, só por você fazer isso. Então, outra dica, né, de observação, observar no texto a repetição de palavras, a repetição de frases, a repetição de ideias. Nós, na palavra de Deus, geralmente a repetição, né, no Antigo Testamento especialmente, das palavras, elas indicam uma ênfase, né? Ou o quanto aquilo é grandioso, o quanto aquilo é grande, né? Então, é uma ênfase do Senhor. Então, fique atento. Peraí, eu li 4 versículos e a palavra santo apareceu 8 vezes. Então o Senhor está nos chamando a atenção para alguma determinada ideia. Observar no texto a comparação de ideias com outras ideias conhecidas. Também o contraste de coisas opostas. Né? O contraste de coisas opostas. A proporção do espaço que se dá a pessoas ou a ideias chaves. Por exemplo, e a ordem, como eu já falei, das ideias do autor é fundamental aqui. Esse exercício de observação, ele vai te ajudando, inclusive, a você a você melhorar a própria maneira como você se expressa também. Né? Que você fica atento ao que você precisa observar. Quando você precisa preparar um estudo, você também está atento à maneira como você irá organizar as suas ideias. Né? Tem que ter um começo, um meio e um fim. Beleza, então o primeiro passo aí do estudo bíblico indutivo, né, o estudo bíblico analítico, é a observação. E aí nós vamos então para a interpretação. Interpretar é explicar ou mostrar o significado de algo. Eu sei que você sabe, né? Mas é importante a gente ficar falando, às vezes, retomando coisas que nós sabemos, de base mesmo, para que a gente fortifique as nossas ideias em torno daquilo e passe a praticar isso. Né? Então algumas ideias precisam ser fortalecidas a cada dia para que, quem sabe, em algum momento aquilo se torne real na nossa prática. Então a interpretação é você conseguir explicar, mostrar o significado de algo. Não é o que significa para nós, mas o que significa para o autor. E isso é muito importante, né? Não posso ler a Bíblia e pegar uma... essa palavra falou muito ao meu coração, porque eu não posso pegar um texto e tirar ele do contexto, né? Então o propósito da interpretação é entender a mensagem central da passagem. Entender a mensagem central da passagem, o que significa para o autor, e buscar compreender como que os leitores, a percepção que esses leitores tiveram quando leram aquela carta, quando receberam aquela mensagem, né? E daí daqui a pouco nós vamos chegar na aplicação. O problema é que às vezes a gente confunde. A gente pula a interpretação e vai direto para a aplicação, né? E às vezes essa aplicação acaba sendo distorcida. Então, como fazer a interpretação? E aí é analisar o significado das palavras e das frases chaves. Então busque o significado natural do texto. Busque o significado original daquele texto. Busque o significado coerente. E aí levando em conta a Bíblia, o princípio aquele, a própria Bíblia explica a Bíblia. Então ela não se contradiz. Faça uso de recursos bibliográficos,
dicionários bíblicos, manuais bíblicos, comentários bíblicos, bíblias de estudo, né? Bíblias de estudo tem que tomar cuidado, como tudo, né? Acho que é retendo aquilo que é bom, irmãos, né? Vocês, não sei que tipo de Bíblia de estudo você tem aí, mas a gente tem ouvido falar muito da NAA, né? É uma Bíblia que tem sido recomendada e eu não tive contato ainda com ela, pretendo comprar uma Bíblia de estudo aí NAA. Mas claro, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque ali é uma Bíblia de estudo, tem a visão teológica, do autor, né? Então, observe, mas retém aquilo que é bom, aquilo que não é, chuta, né? Mas é interessante, né, você fazer uso desses recursos, né? Traduz as palavras difíceis numa linguagem atual. Acho que ajuda. A diversidade de versões às vezes ajuda. E meus irmãos, não adianta nada você estar lendo em português e tem uma palavra que você não compreende, né? Eu tenho tentado, né, às vezes sem muito sucesso, simplificar o vocabulário para que todo mundo que me escute de fato compreenda, de fato entenda, né? Então eu tenho tentado. Eu coloco uma palavra e se eu julgo que aquela palavra é mais complexa, logo em seguida eu já falo um sinônimo daquela palavra tentando explicar, tá? Então se você está achando aí as minhas pregações com palavras mais difíceis, então fique atento que geralmente vem uma palavra mais difícil e depois a explicação, o sinônimo dessa palavra logo em seguida. Mas eu creio que também as minhas palavras não estão tão complexas assim, mas de nada importa, e eu tenho que considerar isso, eu ficar fazendo um sermão todo bonito, cheio de palavras difíceis, e ninguém me compreender, ninguém me entender, certo? Então não adianta você estar lendo a Bíblia, e às vezes também com músicas, com os louvores, com os hinos, nós cantamos hinos, e aí aparece uma palavra muito complexa lá, e ninguém sabe o significado. A gente precisa saber o significado, né? Fica a dica aí para talvez os dirigentes do louvor, às vezes, dependendo de algum termo que está no hino, explicar ali, né? Falar o significado daquele termo, para que todos cantem com consciência, né? Então é importante ler com consciência. Então procura um dicionário, procura ali traduzir essas palavras para uma linguagem atual, fácil, que todos compreendam, certo? Mas, claro, busque ampliar o seu vocabulário. Então, não fuja das palavras difíceis, mas tente compreendê-las, corra atrás. Então, a interpretação, o caminho, né? Analisar o significado das palavras. Parece uma coisa tão boba, tão simples, mas faz toda a diferença. Avalie os fatos do texto. Então, você está lendo, no momento de interpretar, você já observou. A observação, ela vai te capacitar a ter uma boa interpretação. Quanto mais detalhes você conseguir observar e não inventar do texto, então note isso, que às vezes a gente vai falando sobre isso e as pessoas observam esse texto, vão chegando conclusões, vai fazer um exercício de observação do texto, como ela já sabe a história toda, ela não consegue fazer o exercício, porque ela vai acrescentando aquilo que ela já sabe. E aí ela se perde no exercício de observação daquela porção ali das escrituras, né? Então, cuidado ao observar. Claro, você vai ter que fazer as correlações, como a gente vai ver daqui a pouco, mas quando você está observando determinado texto, você observa o texto. O que está sendo dito naquele texto? Quem são as pessoas? Né? Quais são as ênfases ali? Qual que é a ideia mais importante daquele texto? Identificar as ideias secundárias, como a gente já falou, cujo valor consiste em ajudar a entender o fato principal. Então, ok. Investigar os pontos difíceis ou incertos. Há pontos que são mais difíceis de interpretação, né? E aí nós vamos recorrer aí para a ajuda de algum comentário, de algum dicionário bíblico, né? Não tem demérito nenhum em buscar este auxílio. Nós não somos os bambambãs da escritura que sabe tudo, né? Nós estamos num constante
aprendizado, buscando aprender, né? Isso inclui a todos nós, né? Então nós precisamos ter uma postura de humildade e às vezes dizer, meu irmão, eu vou estudar mais sobre esse texto, né? Eu preciso crescer mais nesse entendimento, né? Então, ok. Resuma a mensagem do autor a seus leitores originais. E aí você use uma linguagem contemporânea. Está fazendo o seu devocional, pegou aquela porção, então agora você vai escrever um parágrafo sobre o que aquele autor quis dizer dentro daquela porção para os seus leitores originais, certo? Então até aqui a gente observou, a gente está buscando fazer uma interpretação sobre o que o autor disse para os leitores originais, certo? Ok. Aí no meio desse OIA, né, que é o observar, interpretar e aplicar, o OIA, tem a correlação. Então, correlação é relacionar o que está sendo estudado com outras porções das Escrituras e dentro do próprio trecho em estudo. Então, é você fazer essas relações. Espera aí, vamos estudar onde é que fala sobre isso em outras porções, né? Como que eu consigo ter uma visão macro deste tema das Escrituras? Então, eu preciso fazer essas correlações. Como fazer? Então, referências de palavras. Então, uma palavra é importante, né? Uma palavra importante é vista em outras passagens diferentes. Aí você vai ver como que aquela palavra está sendo empregada. É claro que aqui, talvez no original, você vai ver como que aquela palavra era empregada para descobrir o sentido, né, do texto ali. Referências paralelas. Então, trata-se de versículos ou pensamentos virtualmente idênticos. Então, você tem um versículo que se repete igualmente em outra porção das Escrituras. Referências correspondentes. Então, outra porção da Escritura se refere ao mesmo acontecimento do texto estudado. Eles se voltam ali para falar sobre o que aconteceu. Deixa eu lembrar aqui, quando Estevão está prestes a ser ali morto, né? O primeiro mártir ali, ele conta todo um relato sobre o que Deus fez na história, libertando Israel e tudo mais, né? Referências de ideias. Então, captar o pensamento do autor no versículo ou no parágrafo ali em estudo e o comparar com um pensamento semelhante localizado em outra parte da Bíblia. Referências de contraste. Então, são exemplos contrastantes na Bíblia. Eles nos ajudam a fixar a ação certa, né? Bem como a pôr aí um equilíbrio, a adequada compreensão, aquilo que a Bíblia ensina sobre um dado assunto. Então, este correlacionar, né, é você tentar ter uma visão mais macro. Sei lá, você vai pensar sobre fé. Aí você vai olhar, por exemplo, para os escritos fé em Romanos. Pega um versículo e vê como o apóstolo Paulo trata a respeito da fé no livro de Romanos. Aí depois, como que o apóstolo Paulo fala e trata da fé em todos os seus escritos. Né? Então, você vai tendo uma visão mais ampla a respeito daquele tema, né? E por aí vai. Certo? E aí nós chegamos no nosso último ponto aqui do estudo bíblico indutivo, né? Esse estudo analítico, que é a aplicação. A aplicação, ela é a resposta pessoal ou comunitária à verdade descoberta. Você observou, você buscou interpretar, você fez as correlações com outras porções da palavra e agora você precisa aplicar, né, a verdade que você descobriu naquele texto ali, né? Então, a resposta, ela pode ser uma ação prática, como pedir perdão e reconciliar-se com alguém, ou pode ser a adoração. A aplicação, ela é o objetivo último do estudo bíblico. Então, ouvir a Deus de tal maneira que isso mude a nossa vida. Isto é o que caracteriza a verdadeira leitura bíblica
eficaz, né? Considerando tudo aquilo que já foi dito, mas sem a aplicação não serve para nada. Então, como você pode dar passos consistentes, né, em relação à questão da aplicação, né? Como distinguir o que tem que ser aplicado? Então, esse é o último passo aqui. E aí você precisa meditar nos pontos principais que você já anotou, que você já escreveu ali, né? Então, o Senhor, ele também pode falar por meio dos detalhes, né? Porém, muitas vezes nós damos um valor exagerado a um detalhe, esquecendo a passagem como um todo. Então, temos que tomar esse cuidado, tá? É claro que pode saltar aos teus olhos um detalhe ali e o Senhor ministrar o teu coração. Essa palavra é viva, ela vai mais profundo aí, né? Do nosso ser, sondando o nosso coração. Mas cuidado para não se deter num detalhe e esquecer o todo daquela passagem, a mensagem principal ali. Então, você deve buscar meditar nesses pontos principais e aí buscar especificamente naquela passagem, com base em todo esse exercício que você já fez, algo para crer, algum motivo de louvor, algo para corrigir na sua vida, algo para pedir a Deus e algo para planejar e pelo que orar. Imagine você agora então, depois, diante do seu devocional, diante deste texto que você não está lendo corrido, né? Só por ler, você com essa disposição agora de, peraí, qual é a mensagem central? Qual é o propósito de Deus com esse texto? O que o autor quis dizer para os seus autores originais? Certo? Então aqui tem um princípio bíblico. Aqui tem um mandamento do Senhor. Como que eu coloco isso em prática na minha vida? E aí você tem que tentar garimpar aí, buscar, né? O que tem aí para você crer? Há algum motivo de louvor nesse texto? Há algo que você precisa corrigir na sua vida, acertar? Há algo para pedir? Há algo como que você precisa planejar aí para sair da inércia? Há alguma coisa para você orar? Então, o processo para fazer aplicações adequadas, ele usa o princípio da observação, ele segue as regras da interpretação. Então você precisa usar o princípio da observação, você precisa seguir as regras, né? Você precisa ser seletivo, né? Aplicando ali apenas o que o Espírito Santo quer que você ponha em ação agora, porque a palavra é ampla, ela é rica, há muitas questões, e tudo aquilo que nós tentamos abraçar tudo ao mesmo tempo, fica mais difícil da gente colocar em prática e vai se tornando abstrato quase assim, né? Ou muito subjetivo. Então cuidado com aplicações genéricas. Procure aplicações específicas e como você colocará em prática esta aplicação no dia de hoje, né? Então, exemplos eu já tenho dado, né? Mas exemplos de aplicações genéricas. Você lê um determinado texto e você chega à conclusão que você deve encorajar mais os outros. Aí você lê tudo e fala, nossa, eu devo encorajar mais os outros. Ela pode se tornar genérica, né? Então, se você simplesmente parar por aqui. Mas quando você tenta responder, como eu vou encorajar um irmão ou alguém do meu caminho hoje, no dia de hoje, de que forma eu vou fazer isso, né? Eu vou ligar para alguém, eu vou selecionar um texto da palavra para enviar para o meu irmão. Isso se torna aí uma prática específica, né? E você então está vivenciando aquilo que você constatou como uma aplicação ali. Seja específico então, não generalize. Ponha o dedo no centro do problema e tenha um plano de ação. Seja pessoal e não comunitário, sabe? É aquela coisa assim, o homem precisa realmente amar mais os outros. Não, o problema é meu, é específico. Seja específico, certo? Ainda que outros irmãos precisem também vivenciar aquilo que você está detectando, que você precisa colocar em prática desse texto, não generalize, né? Seja pessoal.
Escreva por extenso a sua aplicação. Hoje eu vou tal, né? Então isso pode ajudar a você ler de forma eficaz. Eu sei que tem muita informação aqui, depois você pode rever, né, o vídeo e ir anotando aí um passo a passo de como você pode observar, né? Há outros livros para quem quer se aprofundar no assunto, que vão te capacitar aí a preparar um estudo bíblico, mas ainda que você não vá preparar um estudo bíblico para ninguém, o seu estudo bíblico pessoal, ele precisa considerar estes critérios aqui. Ele não pode ser só uma leitura despretensiosa, certo? É claro que existe espaço para essa leitura, vamos dizer assim, mais corrida, né? Para a gente entender melhor os contextos, para a gente entender o todo de determinado livro, de determinada carta, mas é necessário esse momento de contemplação, né? De você se tornar devoto de um texto. Eu gosto muito dessa definição, né? Devocional ligado a essa ideia de tornar-se devoto. Então, tornar-se devoto de um texto. Então, quando você se der conta de que determinada passagem, além de você ter memorizado ela está tão internalizada no teu coração, a ponto de te conduzir a não fazer determinada coisa, para a glória de Deus, ou a fazer determinada coisa, para a glória de Deus, então você está se tornando, de fato, devoto desse texto, você está, de fato, fazendo um devocional daquele texto. Nós corremos um grande risco de sempre querer uma mensagem, né, uma novidade em relação a pregações, em relação a estudos bíblicos e de forma fast food, mas sem a preocupação de colocar em prática, de meditar nessa palavra de uma maneira consistente. Então, independente da sua escolaridade, independente de como você se sente aí com relação a essas questões, eu e você, nós temos um compromisso de não desprezarmos a palavra, de lermos de forma atenciosa, né? E há coisas aqui muito simples de se colocar em prática, né? Nosso grande desafio não é nem saber tudo sobre gramática, não, né? É ter a disposição de realmente querer colocar em prática a simples devoção, né? A simples devoção. E isso é o que vai alimentar a nossa alma, meu irmão, né? Não é um terceiro, não é o pastor, né? É a tua intimidade com o Senhor no teu dia a dia, né? Você sendo fortalecido pela verdade bíblica. É isso que vai fazer diferença na sua vida, né? É claro que o Senhor nos dá o culto, nos dá essa oportunidade aqui de escola bíblica, de grupo pequeno, de discipulado pessoal, de discipulado em grupo. Há muitas oportunidades para o nosso crescimento, mas nenhuma delas irá substituir a necessidade que eu e você temos de um estudo diligente das Escrituras, de um estudo aplicado, de gastar tempo meditando na palavra, né? Então, coloque aí na sua agenda um tempo para você meditar, levando em consideração estes princípios gerais aqui que eu coloquei. Você vai ver a diferença, né? É preciso retornar para a admiração, né, da palavra do Senhor, do que Ele tem ali para as nossas vidas, certo, meus irmãos? Então eu espero que essa palavra, que essa nossa conversa hoje aqui pela manhã, te encoraje, né? Que nós não sejamos aí analfabetos funcionais por não colocarmos em prática a palavra de Deus, porque não a entendemos, né? Então, fica este alerta para todos nós e a mudança, né, de postura que precisamos ter quando nos depararmos com as Escrituras é urgente, é para ser colocado em prática já, né? Então, que Deus te capacite e a todos nós, né? Fique em oração pela minha vida, para que Deus também me dê sabedoria para me aplicar cada vez mais no estudo dessa palavra, para conseguir também instruir outros, né? A começar na minha casa, né? Que o Senhor me capacite a vivenciar isso dentro da minha casa. Então que o Senhor
possa nos abençoar nesse sentido. Deixa eu orar com você. Então, oremos. Bondoso Deus, mais uma vez te agradecemos. Pedimos que o Senhor nos capacite, nos encha de amor pela tua palavra, nos encha de amor por essa palavra que é viva, que é eficaz, que o Senhor nos entregou para que vivêssemos de acordo com ela. Nós reconhecemos as nossas limitações, reconhecemos que somos fracos, que muitas vezes gastamos tempo com tantas coisas e deixamos a tua palavra em segundo plano. E não queremos que seja assim mais, Senhor. Nos conduza a arrependimento, nos faça ler a tua palavra, buscando entender, buscando aplicar. Nos conduza por um caminho de piedade, Deus, por um caminho de piedade, nos faça compreender o que significa isso. Ó Deus, assim clamamos pela tua intervenção, pela tua misericórdia. Nos ajude a todos os dias meditar nessa palavra e a aplicar de maneira correta, todos os dias. Nos ajude, Senhor, por favor. Oremos em nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe. Hoje tem culto às 18h30, não esquece disso. E aí, até logo mais, então. E bom domingo.